Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para este momento de aprendizado do Lar Espírita Luz e Amor. Eu, Márcia Ramos, vou proferir a palestra desta noite e para iniciar, convido a todos para a nossa prece de preparação de ambiente. Vamos assim fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e os nossos melhores sentimentos neste momento, envolvendo-nos em uma egrégora de luz e paz, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, abençoando o nosso estudo desta noite, que os nossos corações se encham de alegria, que os nossos pensamentos sejam positivos, sejam de esperança e de muito amor. Que o Pai de infinita bondade nos abençoe, que os nossos mentores, os mentores da nossa casa, Lar Espírita Luz e Amor, os nossos mentores, possam nos encher de luz, de paz, possa nos amparar, nos acolher dentro daquilo que nós necessitamos. Que o aprendizado realmente faça diferença em nossas vidas. Se conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus, né, pessoal? E feliz por nós estarmos hoje fazendo uma reflexão que muito fala aos nossos corações. O tema da nossa palestra hoje é os trabalhadores da vinha. E nós vamos fazer uma reflexão que é muito pertinente a exatamente o momento que nós estamos vivendo, né? Porque ela fala um pouquinho, né, de uma história que vem de encontro geralmente aos nossos questionamentos. Quer ver uma coisa? Prestem atenção. Os trabalhadores da vinha, né, é uma parábola que Jesus contou na época, então os termos utilizados era para a época dos homens que lá conviviam, né, para que eles pudessem entender da melhor forma os ensinamentos de Jesus. Então ele inicia a sua parábola dizendo assim, que havia um fazendeiro que logo nas primeiras horas da manhã saiu para recrutar trabalhadores para a sua vinha, né, para a sua fazenda, para trabalharem lá na sua fazenda. Naquela época o costume era contratar as pessoas e pagar pelo dia trabalhado no final do trabalho, do dia, né, no final do seu expediente. E aí esse fazendeiro sai e logo às 6 da manhã encontra alguns trabalhadores e combina com eles que pagaria uma moeda de denário, moeda do valor da época, né, pelo dia trabalhado. E assim eles aceitaram e foram trabalhar nesta vinha. E desta forma o fazendeiro continuou andando lá pela redondeza para verificar se encontrava mais trabalhadores. E ele encontrou às 9, ao meio-dia, às 15 e às 17 horas. Com todos esses trabalhadores dessas horas que ele encontrou, ele combinou que eles trabalhariam e ele no final do dia pagaria o que fosse justo. Ao final do dia, esse fazendeiro pede para o administrador da fazenda, né, recrutar todos os trabalhadores para iniciar o pagamento. Então, neste momento, os trabalhadores já ficam ansiosos, né? Terminou o dia, oba, vamos receber. E aí, o administrador recebe a ordem do fazendeiro, que é para começar a pagar dos últimos trabalhadores aos primeiros. Então, já gerou ali uma expectativa. Os últimos trabalhadores que foram contratados na última hora do dia começaram a receber uma moeda de denário. Cada um foi recebendo o seu pagamento e ficando feliz, né? Porque havia feito o trabalho e recebeu a sua recompensa. O que aconteceu com os demais trabalhadores? Gerou nele, né, essa forma de pagamento, gerou neles a expectativa de que eles receberiam mais. Por quê? Se aqueles que chegaram por último estavam recebendo uma moeda de denário, mesmo tendo sido combinado esse valor com ele, eles falaram, bom, mas nós trabalhamos mais horas, nós vamos receber mais. Ledo engano. O que ocorre? Esses trabalhadores também receberam uma moeda de denário. E isso gerou neles uma
um sentimento de injustiça, né? Uma decepção, vamos colocar nas palavras de hoje, né? Eles ficaram assim decepcionados, chateados e acreditando que o fazendeiro era injusto, porque não pagou para eles pelo tanto que eles trabalharam. Aí o fazendeiro vai até eles, né? E explica, fala, mas por que vocês estão achando que eu estou sendo injusto? Qual foi o nosso combinado? Não foi uma moeda de denário pelo dia de trabalho? Sim, senhor, foi. Então, estão dizendo que eu sou injusto porque eu quis fazer com o meu dinheiro, ele deixa bem claro, né? É o meu dinheiro, eu quis fazer de uma forma bondosa para com todos, até porque eu sei que todos têm as suas dificuldades, todos têm as suas famílias para sustentar, e eu quis ser, né, com eles também justo, pagando o valor da diária. Quer dizer que não é me permitido fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Eles ficaram assim, pensativos, né? E ali, dentro dos seus sentimentos, tentaram entender aquela decisão do fazendeiro. Afinal de contas, o dinheiro era dele, a fazenda era dele, ele pagava da forma que ele achava que tinha que ser. E ele foi justo porque ele pagou o que foi combinado. Com os demais, ele não falou em valores. Com os demais, ele falou: venha trabalhar que eu pagarei o que for justo. Com esses das primeiras horas, ele disse: venham trabalhar e eu pagarei um denário pela diária. Percebam a diferença, né? Então, vamos traduzir essa parábola para os nossos dias de hoje. Então, sem dúvida que essa parábola, né, da vinha, traz a ideia de que a recompensa de Deus é dada conforme a sua vontade. Isso precisa ficar claro, né? Ele é justo e totalmente bondoso. Então, não tem por que a gente duvidar das questões divinas, né? Embora isso não pareça ser justo aos nossos olhos. Eu fico pensando, né? A gente começa a fazer um estudo sobre essa lição e aí a gente vai se percebendo dentro desse processo, né? Na nossa mera interpretação, na nossa interpretação humana, realmente parece que foi justo, né, o fato do fazendeiro pagar uma moeda de denário para quem começou às 6 da manhã e uma moeda para quem pagou, para quem iniciou às 5 horas da tarde. Mas os trabalhadores chegaram por último, né, eles também tinham a necessidade, né, material de manter as suas famílias. E o proprietário foi bondoso para com todos, foi generoso para com todos, dizendo que eles também tinham uma possibilidade de receber o que ele acreditava que fosse justo para aquele momento. O interessante, gente, é a gente perceber que a bondade divina aos nossos olhos geralmente parece que está equivocada, porque se fosse nós, resolveríamos de outra forma. Mas nós precisamos compreender que Deus tem a visão geral, a visão total dos seus filhos, né? Daquilo que cada um de nós necessita. Então, é importante que a gente entenda que trabalhar na obra de Deus não significa eu ter chegado há 30 anos atrás e vocês que chegarem agora, né, no último ano, que nós teremos aí recompensas diferentes, entenderam? Como eu disse no início, né, a gente começa a fazer a reflexão e começa a entender de qual bondade Jesus estava colocando, que Deus é justo e bondoso e vai oferecer para cada um de acordo com o seu esforço em modificar a si próprio. Então, o trabalho na obra é justamente para eu me melhorar, certo? Então, a recompensa já está aí. Eu não preciso estar cobrando nada de Deus, porque eu estou tendo a oportunidade, nesse processo de divulgar a sua doutrina de amor, de também me modificar, de também me melhorar. Isso não significa que eu tenho que ganhar mais méritos porque eu cheguei há alguns anos à frente. Né? E que e que outras pessoas que virão, né? Porque estão chegando todos os dias na obra novos trabalhadores. Isso não significa que eles terão que receber menos porque eu iniciei
tal tarefa porque eu comecei primeiro que o outro. Nada disso, a recompensa é a mesma. Ficaram decepcionados? Olha, se ficaram decepcionados, tem aqui uma outra avaliação sobre isso, né? Porque a gente começa a compreender aqui, dentro dessa visão, né, que nós somos os trabalhadores que nos sentimos injustiçados na maioria das vezes. Nossa, eu estou há tanto tempo fazendo isso, fazendo aquilo, né? E aí, como é que eu passo por esse ou aquele sofrimento? Não foi dito para nós que se iniciássemos antes o trabalho, nós não teríamos sofrimento. Nada disso. Foi dito para nós que nós teríamos que caminhar e carregar a nossa cruz. Simples assim. Esse é o primeiro ponto, né? Foi dito para nós também que Deus distribui aquilo que é merecido para cada um de acordo com aquilo que ele sabe que é necessário para cada um de nós. E que geralmente, quando nós agimos assim, nós estamos despertando, deixando falar mais alto, o nosso sentimento de inveja, que não foi trabalhado por nós. Esse sentimento, muitas vezes, é aquele que a gente olha, nossa, mas fulano de tal acabou de chegar e está tendo, né, esse e essa recompensa por isso e aquilo que fez, e eu que estou aqui. Então, essa lição, gente, ela é muito forte e fala aos nossos corações de que trabalho, né, eu estou me vangloriando. De que a obra eu acho que eu tenha feito assim para achar que devo melhor mérito do que os outros. Porque nós somos herdeiros, olha, nós somos herdeiros dos outros trabalhadores que aqui passaram e deixaram a sua herança, né, o seu valoroso trabalho, e nós estamos dando continuidade. Por isso essa linha da justiça divina. Nós aqui estamos convocados para um trabalho, para a continuidade de um trabalho onde alguém um dia veio e iniciou. Mas esse alguém que iniciou vai receber o mesmo que eu, aos olhos do Pai. Ele não vai ser melhor privilegiado, mais privilegiado, porque ele iniciou antes e eu depois. É isso que a gente precisa compreender. Nós todos estamos num processo de melhora, numa caminhada, e dentro da justiça divina nós temos que compreender que a sua justiça está posta a partir do momento que a oportunidade nos foi dada. Agora, o que eu vou fazer dessa oportunidade corre por conta e risco, né, das minhas atitudes, do meu livre-arbítrio, das minhas decisões. E muitas vezes a gente fica aguardando a decisão do outro, o posicionamento do outro, porque a gente acha que fez assim, assado, e que o mérito é todo nosso. Então, essa lição, ela traduz pra gente exatamente o nosso sentimento de inveja, a nossa pequenez diante da grandiosidade da bondade divina, né? No dia da recompensa, né, nós teremos essa surpresa. Então, não é porque o outro estava lá no Lela, né, vou colocar por mim, tá? Tô falando da Márcia. A Márcia chegou no Lela em 1900 e bolinha, tal. Desencarnei, fui lá pro plano espiritual. E aí encontro, né, os trabalhadores que, quando eu tava saindo, chegou na casa, né? Ali, ó, no mesmo... Nossa, mas como assim, né? Eu cheguei lá há 30 anos, eu criei isso, eu criei aquilo, eu fiz aquilo outro, né? E você, nós estamos no mesmo patamar? As mesmas benéficas, o mesmo acolhimento? Claro, o mesmo, porque nós somos trabalhadores desta vinha, desta seara, chamados pelo Cristo a colaborar, mas o mérito disso foi o que eu conquistei em prol de mim mesma. E todo este trabalho foi continuidade de outros que chegaram primeiro do que eu. Então não tem vantagem nesse aspecto. O que diz aqui é que a gente, enquanto trabalhador, se esforça. E enquanto trabalhador se esforçando, esse esforço gera méritos. Essa é a diferença. Então, muitas vezes eu estou lá há 30 anos fazendo o mesmo trabalho, chega um que com um ano
né? Demonstra todo aquele entusiasmo, todo aquele envolvimento, todo aquele engajamento que eu teria que ter tido nos 30 anos e que de repente perdi o time e não fiz, não consegui. Mas isso significa que eu levei o tempo aprendendo. Aquele que já chegou e já tinha esse time e concretizou o trabalho. Percebo? Então, assim, Deus não está me devendo nada. Jesus está colocando para nós que é necessário a gente se esforçar, porque é o esforço próprio que demonstra a qualidade desse trabalhador e as virtudes que eu vou desenvolver. Mas isso não significa que eu vou gerar para mim, com essa tarefa que comecei antes, mais méritos ou privilégios. Né? Não é nem a palavra, não é nem mérito, desculpa, a palavra é privilégio. A gente começa a achar que a gente tem privilégios e nós não temos. Isso que precisa ficar claro. Os trabalhadores da vinha mostram pra gente que Deus não privilegia ninguém. Porque chegou antes, porque chegou depois, porque está na doutrina espírita, porque está num determinado segmento religioso ou porque não tem a religião. Porque a gente já conversou sobre isso em outros momentos, em outras palestras. A gente já disse, né, que independente da nossa crença, nós somos filhos de um mesmo Pai. E o que vai determinar que este trabalhador cumpriu com o seu combinado é o fruto que ele gera das suas obras, e não da quantidade, né, no excesso de horas, mas sim aquilo que realmente fez a diferença dentro desta obra. Então, aquilo que eu consegui, além de auxiliar, trazer para o meu aprendizado, para o exercício e para a prática desses ensinamentos que eu tanto falei. Olha, gente, é realmente, assim, sensacional, né? Nós temos que entender que esta é a lição que mostra para gente a importância da prática do nosso trabalho. Nós precisamos entender que Deus nos coloca em cada situação, em determinado momento, pertinente às nossas necessidades. Ele permite que a gente reencarne, ele permite que a gente venha com a profissão, com o segmento de familiar, enfim, com aquela crença, para que a gente faça a diferença ali. E essa diferença, ela precisa ser feita, né, por todos que estão ao nosso lado, mas principalmente por mim, que estou ali no aprendizado, porque eu vou retornar ao plano espiritual. E como será esse meu retorno? Esse meu retorno precisará gerar frutos para a Márcia, né? O que a Márcia desenvolveu de virtude, já que do lado de lá eu reconhecia que as minhas virtudes eu não era tão virtuosa assim. Então aqui eu vim trabalhar o orgulho, eu vim trabalhar a minha inveja, eu vim trabalhar, a humildade, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que a misericórdia, vim trabalhar a indulgência. Então, são virtudes que a gente precisa desenvolver. E para isso foi oferecido um campo de trabalho na nossa família, com os nossos colegas, vizinhos e amigos, né, no nosso ciclo social, né, no nosso círculo social. A gente tem o nosso trabalho, na nossa questão profissional, qualquer que seja a nossa função, ela está de acordo com aquilo que eu preciso aprender, né, gerando ali progresso para o local onde eu estou. Então, olha como é complexo. E aí a gente acha, não, já cheguei, já fiz, já aprendi que Deus, né, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu vou desencarnar, que venham os espíritos e estendam um tapete vermelho para eu desfilar. Ledo engano, não terá. Né? Por quê? Porque a Márcia não desenvolveu tanta coisa assim, não. Né? Então, lá no meu arquivinho, tudo aquilo que eu consegui de conquista. E aí eu vou me decepcionar, porque eu falo, era para ter feito mais, não consegui. Mas tudo bem, né? Não é por isso que eu vou ficar lamentando, terei novas oportunidades. Mas o que é necessário a gente compreender, que cabe a nós reconhecermos que Deus é sempre bom e justo, e que as suas decisões não dependem da minha opinião, da minha visão limitada, que as decisões são sempre o que é melhor para todos, né? E não só para um. E que nós não temos privilégio por ter já um entendimento ou outro diferenciado daquele que não tem ainda.
Isso gera para nós, né, que começa a fazer essa reflexão, gera esse conforto aos nossos corações. Nosso tempo está acabando, mas eu quero dizer que a possibilidade de refletir sobre uma lição que traz tanto ensinamento para nós, dizendo que todos nós somos capazes, que todos nós temos possibilidades, né? E que todos nós somos esses trabalhadores e que vamos receber dentro daquilo que foi combinado conosco, dentro da sua misericórdia, e que Deus, dentro da sua infinita justiça e bondade, vai sempre nos oferecer o que for melhor. Que Deus nos abençoe e que neste momento possamos agradecer a todos os nossos amigos espirituais pela oportunidade de tarefa. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai de infinita bondade, aos mentores do Lar Espírita Luz e Amor. Que nos abençoe a noite e toda esta semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada e até uma próxima.